Quero convidar você, nesse momento, a estar se preparando para esse momento de adoração, louvor, mas também de oração ao nosso Deus. Se você não cumprimentou o irmão que chegou, está atrás de você, cumprimenta, que ele está do seu lado, fala com ele, como é bom ele estar aqui na casa do nosso Deus. Eu quero convidar você que está em casa, que só vai ver esse culto depois de 10 horas da noite. Deixa eu explicar, nós estamos sem internet aqui na região, por isso nós não estamos transmitindo o culto ao vivo. Esteja orando para que essa situação possa se normalizar, mas enquanto isso você só vai ver o culto depois gravado, às 10 horas da noite. Estaremos liberando o link para que você possa estar também usufruindo desse momento de meditação da palavra de Deus, louvor. Quero convidar você a ficar em pé agora. Vamos fazer a leitura do Salmo 145, verso 9 e o verso 10. Salmo 145, 9 e 10, a uma só voz. Vamos juntos? O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, e os teus fiéis te bendigam. Eu tenho certeza que você tem um motivo de gratidão a Deus. Eu quero convidar você nesse momento a lembrar de algo desse dia. Não precisa se lembrar de algo do ano passado, da semana passada, do dia de hoje, que você viu a bondade de Deus para contigo. Eu quero que você, nesse momento, se junte comigo, para que a gente possa agradecer a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu não merecia, mas o Senhor foi bondoso. O Senhor usou a tua boa mão naquele momento em que eu não entendia e o Senhor agiu. Vamos orar agradecendo? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado cada um de nós. O Senhor tem protegido cada um de nós. O Senhor tem nos orientado através da tua palavra. O Senhor tem, ó Deus, falado conosco de uma forma bem significativa, singular. Obrigado, ó Deus, pela vida que o Senhor tem concedido a cada um, a saúde. E apesar, ó Deus, das circunstâncias que muitas vezes são adversas, mas o Senhor sempre está presente, e isso é uma alegria no nosso coração. Pai, cada vida que está aqui, cada vida que estará assistindo a transmissão desse culto, tem uma gratidão que está colocando diante de Ti. Que o Senhor receba cada palavra de louvor, de adoração a Ti, como cheiro suave, ó Deus. Nós reconhecemos que nada merecíamos, mas o Senhor tem nos dado tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que sejamos sempre gratos a Ti, que possamos render louvores a Ti sempre, porque essa é a nossa gratidão que Te apresentamos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a permanecer em pé e nós vamos cantar o hino 32 do Inário para o Culto Cristão, ao Deus de amor e de imensa bondade. Então que você diga: olha, ao Deus de amor, de imensa bondade, com alegria. Então não cante preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que passou, mas com alegria e bem alto. Louve o nome do nosso Deus. Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alta clamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior.
nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer. E nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós no cantos cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Salmo 102, verso 1 e Salmo 6, verso 9. Vamos fazer a leitura a uma só voz? Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Vamos de novo? Vamos reler esse texto, prestando atenção naquilo que a gente está lendo. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Podem sentar? É nesta certeza de que Deus nos ouve, de que podemos gritar por socorro. É nessa certeza de que Ele nos atende, segundo a vontade dEle, que nós vamos nos agrupar em duplas. Então, esse é o momento de você se aproximar do teu irmão, prestar atenção no pedido que ele vai fazer, e ao fazer o pedido do seu irmão, você vai orar pelo pedido dele, e ele vai orar pelo seu pedido. E você que está em casa, no momento que você estiver assistindo o culto, eu quero convidar você a reunir a sua família para a oração. Que você esteja junto nesse momento de oração. Que você diga: Senhor, o meu irmão está precisando disso. Atende a sua súplica, atende a sua necessidade. Então, nesse momento, agrupados em duplas, nós estaremos orando enquanto o nosso irmão missionário Natan estará fazendo um interlúdio para que a gente possa estar orando.
glorificamos, Pai querido, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, Senhor. Nós te glorificamos porque Tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Obrigado, E Pai. nesse momento temos a certeza que o Senhor está aqui, que o Senhor ouviu a cada oração e aquela que não foi falada, que está, Senhor Deus, no coraçãozinho de cada um, que segundo a Tua vontade o Senhor possa estar concedendo a cada servo Seu, Senhor. Amém, Jesus. Aqueles também que estarão assistindo esse culto, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles também, Senhor Deus. Visita todo o Teu povo, Senhor. Fica conosco, receba, Senhor Deus, esse culto como adoração a Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Leremos o verso 7, mas meditaremos em alguns outros versos do texto de Jeremias. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta no texto. Jeremias 29. Para quem não está muito familiarizado, Jeremias é Velho Testamento. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, se encontrou Isaías, já dá um glória a Deus, porque Jeremias vem logo depois. Mas se você ainda está nos Salmos, aí você está muito longe. Vamos manusear a nossa Bíblia. Se você está com o celular, use apenas na Bíblia. Diz assim o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Neste capítulo encontramos a carta de Jeremias aos exilados na Babilônia. Ela tinha como objetivo eliminar o engano que falsos profetas estavam colocando no coração do povo. Alguns diziam: olha, o exílio não vai durar muito tempo. E Jeremias, orientado pelo Senhor, escreve essa carta anunciando que o tempo do exílio seriam 70 anos, não seria rápido. Então Deus, através do profeta, estava orientando aquele povo, o povo de Israel, a agir naquele tempo, naquela situação. Creio que esta carta, ela é dirigida também a cada cristão que vive em sua cidade. Se você que vai estar assistindo esta mensagem não mora no Rio de Janeiro, pense na sua cidade. Mas você que é daqui da cidade do Rio de Janeiro, coloque no seu coração a cidade do Rio de Janeiro. Não é o nosso exílio, mas é o lugar que vivemos aguardando a nossa terra prometida. É o lugar que esperamos e almejamos na presença do Senhor viver eternamente. Mas enquanto esse momento não chega, estamos aqui, nesta terra. E o que devemos fazer enquanto aqui permanecermos? Esta é a reflexão de hoje, à luz do texto lido e deste capítulo. Mas antes de pensarmos no verso principal da nossa meditação, eu quero convidar você a ler os versos anteriores, o verso 5 e o verso 6. Só para que você tenha uma ideia daquilo que Deus falou para Israel através dessa carta. Verso 5 de Jeremias 29. Nós estamos em treinamento ainda do material. Jeremias 29, 5. Vai chegar. Ah lá, chegou. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas.
Tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Meus irmãos, Deus estava orientando o seu povo que mantivesse, em primeiro lugar, a unidade nacional. Mesmo em terra distante, Israel não podia perder a sua identidade. Era importante Israel observar a lei de Deus, e ela tinha que ser cumprida. Israel precisava ser um numeroso povo depois do exílio. As gerações, elas não deveriam se misturar com os outros povos. Pais, filhos e netos, tendo consciência de que o exílio teria fim, que Babilônia não era o lugar deles. Eu creio que esta seja uma primeira lição que precisamos aplicar na nossa vida. Porque, meus amados, se nós olharmos o contexto, aquele povo poderia dizer: não tem mais jeito, nós estamos aqui na Babilônia, já era, acabou tudo, 70 anos é muito tempo, não tem como a gente sair mais daqui. E para vocês terem uma ideia como Israel foi obediente a essa palavra, quando você vai ler o livro de Esther, você encontra um numeroso povo judeu dentro daquela Pérsia, e que isso trazia o quê? Incômodo para aqueles que não eram judeus. E aí programa o quê? Matar no dia 13 a morte dos judeus. E aí você conhece a história todinha de Esther, é uma história muito linda, e você vê como o povo foi obediente nesse quesito, nesse ponto. E como a gente aplica? Vamos pensar nessa passagem que temos neste mundo. É preciso, então, que cada um de nós observemos os mandamentos do Senhor, para que nós não nos acostumemos com as coisas desse mundo. Que a gente não ceda às delícias dessa terra e esqueçamos de cumprir aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Israel precisava ser um numeroso povo depois do exílio, e nós precisamos entender que nós também devemos ser um numeroso povo. E como é que a gente é um numeroso povo? Pregando o Evangelho, anunciando o amor de Deus. Um dia seguiremos para nosso verdadeiro lar, a nossa Canaã. É preciso, portanto, que nós mantenhamos a nossa identidade com Cristo. Não podemos abrir mão, e aí eu me lembro dos nossos adolescentes no culto da identidade, lembramos também dos casais tratando sobre isso. É preciso que nós, que estamos agora em mês de missões, lembremos que somos luz em meio às trevas, e não podemos deixar a contaminação das trevas atingirem a nossa luz, porque ela não apaga, mas ela diminui de intensidade. Quem é da época do lampião, não do lampião cangaceiro, estou falando do lampião que acendia quando faltava luz, quando aquele vidro estava sujo, era difícil a luminosidade. Então eu me lembro que meu pai pegava e limpava o lampião, botava querosene, parece que ele já ficava esperando o dia que ia faltar luz. Não, ele estava precavido, e ele limpava tudo, deixava tudo prontinho. Faltava luz, e aí lá meu pai pegava o lampião, acender o lampião, aí ajustava a chama. Criança pensava assim: por que não bota uma chama imensa? Estourava o vidro, né? Então ele botava a chama, a gente ficava lá, aquele cheirinho bom. Não sei por que a gente criança tem umas coisas na cabeça meia louca, mas a gente ficava ali em volta dos lampiões acesos, e a gente pensa o seguinte: nossa vida não pode ser um lampião, a gente tem que ser um refletor de LED, para iluminar bastante, para até incomodar. Eu sei que estava dirigindo aqui o culto um dia desse, foi o Natan que comentou, que chegando aqui, tem um LED bem no olho, né? A gente fica meio para cá por causa disso.
Porque tem um LED ali do refletor da igreja, que se você ficar aqui, vem no teu olho. Nós temos que ser assim, nós temos que incomodar. As trevas não vão nos apagar, mas se aquele refletor começar a acumular sujeira, ele perde o brilho, a luminosidade. As pessoas precisam reconhecer quem somos em Cristo Jesus. Somente assim elas conhecerão Jesus através de cada um de nós, que seremos cartas vivas. As pessoas vão dizer por que você é assim, e aí você pode dizer assim: eu não sou melhor que você, eu só tenho Jesus Cristo, e você pode ter Ele também. É preciso que a gente entenda que esta é a recomendação, é a ordem de Deus para a nossa vida. Mas olha o que aconteceu. Alguns em Israel, quando houve o retorno do exílio para Jerusalém, quiseram permanecer na Babilônia. Porque enriqueceram, porque se estabeleceram naquela cidade, perderam o desejo de ir para Canaã, de retornar a Canaã. E entre esses que esqueceram de Canaã, até descendentes de Levi. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Esdras é fácil de você achar. Você vai, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí vai começar a chegar Esdras rapidinho para você ver. Esdras, capítulo 8, verso 15, vamos projetar ele? Esdras 8, 15. Isso. Bota na NVI, por favor. Só apertar em cima. Já foi? Não foi. NVI. Canto esquerdo. Lá em cima. Setinha. Aí. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Esdras estava se preparando para ir a Jerusalém, levar a lei de Deus, levar alguns utensílios da casa de Deus que Dario mandou ele levar. E Esdras, como um escriba, e aí você lembra que o escriba é aquele que é o intérprete da lei, aquela pessoa que se dedica a estudar a lei e ensinar a lei, ele olhou para o povo e ele foi fazer um checklist. Ele foi ver quem estava presente. E aí ele começa a relacionar as famílias que estavam indo para lá. E aí ele notou que não tinha levita. Os levitas não se apresentaram para ir. E aí o que ele faz? Se você continuar lendo, ele manda chamar levitas que estavam na Babilônia. Vocês precisam ir. Por quê? Porque o serviço do templo era necessário levitas. Meus amados, a gente olha para esse texto e fica pensando o quanto o ser humano se acomoda em situações. O quanto o ser humano, ele aceita aquilo que está vivendo em detrimento do mais importante, era voltar para casa. Quando Jeremias escreveu a carta, o povo estava sendo enganado que o tempo seria curto. Depois dos 70 anos, quando recebem a ordem, vocês podem voltar, o povo disse: não quero ficar aqui. Que tal não aconteça conosco, meus irmãos? De perdermos a visão da nossa Canaã e ficarmos presos às temporalidades dessa terra. Isso tudo passa. Que o nosso amor a Deus, por Deus, nunca se esfrie. Mas que a gente sempre tenha no coração o desejo
de se encontrar com Ele, de estar com Ele, de viver eternamente com Ele. Mas agora vamos chegar no versículo central da nossa meditação. Como viver nesta cidade sendo obediente ao Senhor? Como viver na cidade do Rio de Janeiro, lugar que Deus nos colocou para sermos luz? Como viver? Moody comentou assim, o verso 7. Esta ordem, muitíssimo incomum, foi dada com vistas ao bem-estar do povo. A aderência dos judeus a este princípio de lealdade ao governo da terra na qual vivem é um dos motivos de sua sobrevivência no mundo até os dias de hoje. Se você conhece bem a história dos judeus, eles foram espalhados por várias nações. E nestas nações, o povo judeu continuou crescendo, se estabelecendo, enriquecendo, até que em 1948, alguns judeus voltaram para a sua terra, outros ainda não voltaram, mas têm o desejo de voltarem para lá. Mas em todos os lugares eles mantiveram a mesma palavra de Deus de Jeremias 29, 7. Eles mantiveram-se com unidade nacional e eles se mantiveram para que a paz daquele local existisse, para que eles tivessem paz. E quando sofreram perseguições, eles sofreram sem perder a identidade, sem negar a sua identidade. Jeremias diz, através desse texto, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Israel precisava estar em oração, uma oração constante pela cidade onde estava exilado. Se aquele lugar tivesse paz, Israel estaria em paz. Se aquele lugar prosperasse, Israel prosperaria também. Meus amados, nossa Babilônia é a cidade do Rio de Janeiro. O Senhor tem chamado o seu povo a estar em oração por essa cidade, não apenas para que a gente se sinta bem nela, mas porque na paz nós alcançamos muito mais o nosso objetivo. Esse povo precisa conhecer Jesus. Os cristãos não podem desistir do Rio de Janeiro. Sabemos de suas mazelas, sabemos da sua violência, sabemos de tudo ruim que se passa aqui. Mas se cada cristão desistir desta cidade, parar de orar por ela, parar de acreditar que Deus pode transformar essa cidade, aí falharemos naquele princípio que Deus, deixou para cada um de nós em Jeremias 29, 7, para que orássemos pela essa cidade. Temos a responsabilidade, portanto, de clamar, de falar, de viver o Evangelho. Queremos a mudança e ela somente acontecerá com Cristo e em Cristo Jesus. Cristão precisa ser mensageiro da paz. Cristão não pode ser pessoas que adotem a política. Eu vi uma reportagem, que eu não vou dizer de onde foi, porque não interessa, mas disseram, estava assim, evangélicos no meio do... E aí vocês sabem o que está escrito. Evangélicos estão colocando o nome de evangélicos no crime. E aí você vai olhando para esse quadro e você diz, que evangelho é esse? Não é o evangelho de Cristo. Que cristãos são esses? Não são cristãos. Porque o cristão é um seguidor de Cristo. E Cristo apregou a paz. Cristo fala do amor. Cristo não fala em outra coisa. É preciso que nós, como cristãos, tomemos o nosso posicionamento como verdadeiros cristãos. E aí se você fala assim, pastor, mas qual o exemplo que a gente tem na Bíblia, na Babilônia? Lembra-se do profeta Daniel. Chegou ali jovem,
e desde a sua juventude esteve ao lado daqueles que governaram a Babilônia, para ser conselheiro da parte de Deus. Rapidamente, alguns momentos da vida de Daniel. Quando Nabucodonosor escolheu os jovens, Daniel sobressaiu e ele foi colocado à frente como sátrapa, junto com seus amigos. Quando Nabucodonosor morre e o seu filho assume, a mãe desse filho abençoado vai procurar Daniel e diz: olha, apareceu uma escrita na parede e você sabe o que pode estar escrito. E ele vai lá e diz: olha, pesado fosse da balança encontrado em falta. E os medos assumem a Babilônia. E quem está do lado de Dario, que agora é o novo governante? Daniel. E quando Daniel é jogado na cova dos leões, Dario está preocupado com o seu amigo Daniel, o seu conselheiro. Meus irmãos, quando a gente olha para a vida de Daniel, já um idoso, desde a sua juventude, buscando ser conselheiro da parte de Deus para pessoas que não conheciam Deus. Mas ele mostrava quem era Deus através de suas ações. Aquele homem, apesar de todas as perseguições, ele orava incessantemente, voltado para Jerusalém. Quando ele era ouvido, Daniel abençoava vidas. Quando ele não era ouvido, Daniel continuava fiel à sua posição. Ele orava porque ele sabia que a resposta para qualquer povo é Deus. Os inimigos se levantaram, mas a sua missão não foi abalada. Clamar e buscar o Senhor. Tanto para o seu sustento espiritual, como para esperar em Deus o fim do exílio, o fim do seu povo naquela cidade e voltando para a cidade tão desejada. Cristão não fica esperando a nova Canaã de braços cruzados, porque ainda há muita obra para ser feita. Ainda temos que realizar muitas obras nesta terra para que o nome do Senhor seja conhecido. E enquanto estivermos aqui, enquanto Deus nos der a oportunidade de estarmos aqui, a gente tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. O tema da campanha: uma igreja para a cidade, luz para o Rio. Que sejamos essa luz, essa igreja, e que seja mais que um tema, mas que seja a decisão de nossa vida. Que a gente possa dizer: Senhor, eu não quero esquecer daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu já não tenho mais condições de sair pelos campos e valados, mas eu posso sustentar em oração vidas que estão fazendo isso. Eu posso não ter a disposição de entrar num cemitério para poder ajudar e consolar e evangelizar vidas, mas eu posso sustentar aqueles missionários, aqueles voluntários que estão fazendo isso. Eu posso não ter autorização para entrar no hospital, mas eu posso orar para as pessoas que estão entrando nos hospitais e pregando o evangelho. Eu não tenho condições de ajudar as pessoas à prevenção contra as drogas, mas eu posso orar para que vidas sejam levantadas para fazer essa prevenção. Meus irmãos, só não dá para a gente dizer: eu já não tenho mais nada para fazer. Você tem. E você tem que se lembrar sempre que na tua família você é missionário, na tua vizinhança você é missionário, na tua escola, no teu local de trabalho você é missionário. Pessoas passam pela tua vida para que você seja luz na vida delas. Que você não esqueça disso. E que você diga: Senhor, eu vou clamar por essa cidade. Porque se essa cidade tiver paz, e essa paz é Cristo, eu também vou ter paz
na tua presença, glorificando o teu nome. Abaixe sua cabeça, fecha teus olhos, que você seja missionário aonde você estiver, que você seja luz aonde você está, que você seja igreja de Cristo, para que essa cidade conheça e reconheça quem é o Deus que pode todas as coisas. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque nós temos uma certeza maravilhosa, é de que se nós cumprirmos a nossa parte na nossa missão que o Senhor nos deu, o Senhor nos abençoará. O Senhor fará, ó Deus, que os frutos da nossa obra apareçam para a glória do teu nome. Pai, nós não queremos desistir desta cidade. Nós não queremos, ó Deus, parar de clamar por esta cidade. Nós queremos clamar a Ti, ó Deus, para que esta cidade tenha paz, conheça a verdadeira paz que é Cristo, que, ó Deus, cada vida se comprometa em ser missionário aonde está, por onde for, ela possa, ó Deus, falar do Teu amor, viver o Teu amor, ser uma carta viva que mostre Jesus Cristo. Deus, nos auxilia a viver o Teu Evangelho, para que, ó Deus, vidas, vendo a Tua luz em nós, possam ser quebrantados para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Hino 546, dá-me Tua visão. Hino 546 do HCC, dá-me Tua visão, Senhor. Olhos que possam ver, almas perdidas sem Teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre os meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar Teu maravilhoso amor. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Dá-me Tua visão, Senhor, olhos que eu possa ver, almas perdidas sem Teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar Teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a Tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o Teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar Teu maravilhoso amor. Minha vida consagro a Ti, perante a Tua cruz. Tudo que sou pertence a Ti, oh, vive em mim, meu Jesus. abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, Que eu possa aos outros demonstrar Teu maravilhoso amor. Amém? Você pode sentar. Que você possa dizer isso, não apenas cantando, mas que você possa fazer isso vivendo o que você acabou de cantar. Meus irmãos, antes de fazermos o último momento de oração, eu quero só pontuar algumas atividades desse final de semana. Amanhã ainda continua a nossa caminhada de oração com um detalhe: amanhã ainda pode pedir, mas sexta-feira só pode agradecer.
E aí tem que agradecer muito, né? Porque sexta-feira é dia de muita gratidão. Muita gratidão mesmo. Porque Deus é muito bom. Então, se você entendeu, já entendeu. Se você não entendeu, depois você entende na sexta-feira. Mas que você possa estar aqui amanhã e sexta-feira. Sábado nós teremos alvorecer. Os homens, que são quem é a força sempre são as mulheres. Mas os homens não estarão aqui. Os homens estarão indo para São Gonçalo, 7 horas da manhã. Um grupo de homens vai estar saindo aqui da porta da igreja e vai lá visitar o Rosemir, lá na Cristolândia de São Gonçalo. Então, os irmãos, quando vocês chegarem às 8 horas para o alvorecer com Deus, estejam orando pela nossa ida até lá em São Gonçalo, que tudo corra bem, o nosso retorno. Os jovens, às 8h30, estarão indo para o piquenique na Quinta da Boa Vista, para uma confraternização junto com os adolescentes. Então, não é uma divisão, vamos dizer assim, nós estamos repartindo para multiplicar. A igreja estará em vários lugares fazendo a obra do Senhor, para a glória do Senhor. Então, que você esteja presente aqui no alvorecer, os homens que já estão escalados para ir, estejam 7 horas da manhã, para a gente sair cedinho, chegar lá em São Gonçalo em paz, e os jovens também, adolescentes, estejam também prontos para estarem indo para a sua atividade. Domingo, nosso culto e nossa escola bíblica dominical, você não pode faltar. Não esqueci de nada, né? Então tá bom. Vamos para o nosso... Mas é surpresa, o Rosemir não pode saber. Ainda bem que não está sendo transmitido, então não está vendo mesmo. Porque o aniversário do Rosemir é no domingo. Então nós vamos lá, por Jesuicidência, nós vamos no dia 8, o aniversário é dia 9, nós vamos estar lá abraçando ele e dizendo para ele que nós estamos orando pela vida dele, para que ele possa vencer esse momento tão difícil da vida dele, e nós estamos pedindo a Deus que ele possa sair dali, ir para Campo Grande, e Deus possa continuar fazendo uma transformação grandiosa na vida dele. Meus irmãos, amanhã, esteja em oração pela vida do Maurílio. Nosso irmão Maurílio vai estar fazendo uma cirurgia na vista dele, se eu não me engano, no Hospital dos Servidores, se não me falha a memória, porque nós estivemos visitando o irmão Dionésio, o irmão Zé Mendes, e se não me falha a memória, no Hospital dos Servidores, e é o dia de amanhã, ele vai estar operando. Então, nós não sabemos qual é o horário. Normalmente, essas cirurgias, eles chegam de manhã cedo, sabe lá que hora que vai ser operado. Então, esteja em oração, Maurílio, lembra dele, para que Deus possa estar cuidando do Maurílio, dando paz, calma, tranquilidade para ele. Continue orando pelo nosso irmão Carlos Sebastião. Aí, já começou a fisioterapia hoje. Domingo, eu quase que peguei a muleta dele e saí correndo, para ver se ele descia. Aí a Rosete falou assim, ele andava com 2, agora só está com 1. Então, é motivo da gente agradecer a Deus. Daqui a pouco ele está subindo a escada correndo. Então vamos continuar orando, porque é recuperação. Só tem que dar paz e paciência, porque às vezes a gente perde a paciência. Então, vamos continuar orando pelo Carlos Sebastião. Vamos continuar orando pela nossa irmã Miriam. Quarta-feira passada ela esteve aqui com a gente. Continue orando por ela. Continue orando pelo Robson, que ainda está num processo até chegar o momento de testar perna mecânica, aquela situação toda. Mas que Deus continue falando no coração dele. Continue orando pelo Jurandir. Fez a cirurgia. Aí, às vezes, a gente fala assim, o irmão Jurandir, pela fé. O irmão Jurandir ainda não é nosso irmão Jurandir, como a gente deseja. Então, dê uma palavra de carinho, de amor. Continue orando pela vida de Jurandir, para que Jurandir tome uma decisão ao lado de Jesus. Que ele assuma esse lado certo da história, porque às vezes a pessoa costuma estar na igreja, mas não faz parte da igreja de Cristo. Então, orem pelo Jurandir, mas orem também pela salvação dele. Continue orando pela nossa irmã Léia Coelho, ela já está bem melhor, mas ela precisa ainda das nossas orações. Orem pelo Raul. Raul está aguardando agora os últimos exames para poder ir para casa. 64 dias. O Raul dentro de um hospital. E aí você pensa que ele está sozinho? Não, a família também está no hospital junto com ele.
A família toda está junto com o hospital com ele. Todo mundo vivendo na expectativa, vivendo dentro de um hospital. As emoções todas num leito. Então, orem para que o Raul possa passar dessa fase e ele tenha a alta dele, está funcionando o intestino, está todo o organismo dele começando a funcionar. O nosso Deus é Deus de maravilhas. Não existe impossível para Deus. Meu irmão, se você, em algum momento da tua vida, estiver olhando o impossível, você diz assim: o Senhor fez e faz e continua fazendo, Ele pode fazer, se essa for a vontade dEle. Então, que você creia nisso. Vamos continuar clamando pelo Raul e vamos continuar orando pela nossa radical Rebeca. Não esqueça de orar pela Rebeca. É uma batalha. Aí você pensa assim: Rebeca está no Distrito Federal. Deve estar. Não, ela está dentro de uma comunidade. Aí você fala assim: mas saiu daqui. Deus coloca as pessoas onde Ele quer. Ela comentou nas conversas que eu tive com ela que é dentro de uma comunidade, o trabalho do viver. Ou seja, ela está trabalhando para a obra do Senhor, mas ela é uma ser humano. Ela tem saudade, ela sente as emoções aflorarem, ela tem as batalhas com as crianças lá também, porque tem que falar do amor de Deus para essas crianças. Então, se você não sustentar a Rebeca de oração, quem vai sustentar? Então, as cordas estão nas nossas mãos, para que a Rebeca possa ir aonde a gente não pode ir. Mas ela está lá, ela foi chamada, Deus capacita, mas o povo de Deus precisa estar orando pela Rebeca. Então, nas suas orações, lembre da Rebeca. Rebeca não está a passeio. Rebeca não está em viagem. Rebeca está em missão. E nós temos que sustentar a nossa irmã na missão, porque nós comissionamos ela para essa missão. Então, nós temos responsabilidade de também sustentar ela em oração. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder da oração? Você crê que Deus ouve e atende segundo a vontade dEle? Então abaixa sua cabeça, fecha teus olhos. E aquele problema que está no teu coração, que você não colocou em papel nenhum, só você e Deus sabe. Eu quero que você diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode. E eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para a minha vida, para a vida do meu familiar. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá no coração, na nossa mente, no nosso ser, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor está atento a cada palavra pronunciada, ou até mesmo aquela que está apenas no nosso coração. Queremos colocar a vida do Maurílio nas tuas mãos. Esta noite, ó Deus, pode ser que ele tenha muitas preocupações, mas eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor dê um sono tranquilo para o Maurílio, que o dia de amanhã ele acorde, ó Deus, que seu organismo seja perfeito para essa cirurgia, que nada atrapalhe, ó Deus, porque ele mesmo conversou dizendo que já estava com dificuldade para enxergar. Pai amado, nós queremos te pedir que aquele centro cirúrgico seja o teu lugar, que o Senhor pegue as mãos dos profissionais e use-as para a glória do teu nome. Pai amado, nós colocamos também a vida do Raul, agradecidos somos, ó Deus, por aquilo que o Senhor já fez, mas nós continuamos te pedindo para que essa criança saia do hospital para a glória do teu nome, para a alegria nossa, para a alegria de toda a família. Pai amado, que o Senhor se revele para esses pais, para essa família, como o Senhor é bondoso, maravilhoso. O Senhor é o homem que tem a última palavra, o Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem pode falar, o Senhor é que tem a palavra final. Pai amado, nós cremos que o Senhor dará essa vitória para o Raul, e que Raul pegue essa experiência que ele viveu, e que essa experiência o acompanhe, e que ele veja quem o Senhor é. Deus querido, eu te suplico também pelo Carlos Sebastião, pela Miriam, pelo Robson, pessoas que estão em recuperação, ó Deus, mas que precisam ter paciência, paz no coração, que os seus
organismos, ó Deus, comecem a trabalhar em favor deles, ó Deus, porque a tua boa mão está operando na vida deles. Pai querido, que em breve eles estejam louvando e engrandecendo o teu nome pela melhora completa da sua saúde. Pedimos pela vida do Jurandir, ó Deus. Em primeiro lugar, pedimos pela salvação dele. Pedimos que o Senhor fale ao coração do Jurandir de uma forma tão especial que ele não consiga, ó Deus, dizer outra palavra que não seja: Senhor, a minha vida é tua. Pai amado, ajuda na recuperação da sua cirurgia. Trata dele, ó Deus, de forma que ele veja o teu amor, a tua bondade sobre ele. Obrigado pela recuperação da saúde da nossa irmã Leia, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem tratado ela. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração, tratando toda a sua saúde de uma forma maravilhosa como o Senhor tem feito. Colocamos, ó Deus, a nossa missionária radical Rebeca. Pai querido, sustenta a tua serva nesta missão. Capacita ela com o teu poder, com a tua unção do teu Espírito, que ela, ó Deus, a abrir a sua boca, ela fale do teu amor, que ela, ó Deus, dê abraços com amor naquelas crianças, que ela revele Jesus Cristo em cada ação que ela fizer. Pai amado, que ela cresça cada vez mais no pleno conhecimento de quem o Senhor é, e que, ó Deus, os obstáculos que surgirem, ela consiga enxergar a tua mão, sustentando e levando ela bem alto, para superar cada obstáculo, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Pai amado, que a tua igreja sustente a tua serva, que a tua igreja, ó Deus, tenha, ó Deus, um coração voltado para aquele lugar. Nós não conhecemos a realidade daquele lugar, mas o Senhor está lá, com os teus servos, operando maravilhas, e nós te agradecemos. Pai, há pedidos no coração de cada um de nós, pedidos que nós não pronunciamos, mas o Senhor conhece. Nós pedimos, ó Deus, pela solução deste problema da internet, ó Deus. Isso tem atrapalhado tanto a nossa vida, ó Pai. Mas o Senhor é um Deus que age em todos os lugares. O que nós te pedimos é que o Senhor intervenha nesse processo. Os homens podem não ter resposta, mas o Senhor tem. E nós te pedimos, age, ó Pai, para que o teu nome continue sendo propagado neste lugar, através da transmissão dos cultos. Pai, eu te peço que o Senhor também continue levantando o teu povo para orar por essa cidade mergulhada na violência, mergulhada na prostituição, mergulhada, Deus, em tantas coisas ruins. Eu te peço no nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a cidade do Rio de Janeiro e repreende Satanás, ó Pai. Repreende para que ele, ó Deus, não destrua mais vidas como tem destruído. E que, ó Deus, a tua igreja, o teu povo espalhado por essa cidade se levantem a clamar, a pregar o teu evangelho, a viver o verdadeiro evangelho que é Cristo Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus. Guarda-nos e protege-nos de todos os males. E que tenhamos uma noite tranquila, que possamos viver o dia de amanhã na tua presença. E que, ó Deus, o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista da Transfiguração e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você saia daqui pensando o quanto você precisa orar por essa cidade. Que você não desista da cidade do Rio de Janeiro. Que você faça essa cidade ser maravilhosa, porque ela vai conhecer Jesus. Não apenas pelas suas belezas naturais, mas porque você viverá o Evangelho em cada lugar que você passar. Que Deus te abençoe.